E estamos já ao vivo. Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio desta série do TEDx Porto Interview. Esta é o momento, às segundas-feiras à noite, em que nós nos juntamos com oradores de edições anteriores para revelarmos um pouco mais sobre as suas ideias, ou às vezes ter algum update, ou ver o que é que há de novo na vida destas pessoas e nas suas ideias que possa ser atualizado para hoje. Eu chamo-me Norberto Amaral, sou organizador do TEDx Porto e hoje temos aqui connosco o Filipe Pátio Duarte. Olá, Filipe, boa noite. Viva Norberto, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Sim, fazendo uma breve apresentação. O Filipe, deixa-me aqui ver, para ter certeza que não falho isto, é investigador, é professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e em Exatamente. 2017, quando o tema era verdade ou consequência, ele veio-nos trazer um ângulo diferente do terrorismo, porque o Filipe é especializado, entre outros temas, no tema do terrorismo e da segurança, e veio trazer uma perspectiva à qual nós não estamos habituados, que é a perspectiva do medo que é criado em nós. Ou seja, os terroristas basicamente não precisam sequer de fazer qualquer tipo de atentado, o nosso próprio medo leva a uma reação alérgica que sai excessiva e que faz com que nós próprios vivamos toda a nossa vida em receio daquilo que vai acontecer a seguir. E o que é mais interessante é que nos últimos 2 meses isto tem andado assim um bocado fora do nosso radar. A pandemia da Covid-19 tomou completamente a nossa conta do nosso imaginário, do nosso diário, completamente. Praticamente só há notícias sobre isto e, portanto, era mais por causa da pandemia e mais nessa área que eu gostava de colocar algumas questões ao Filipe. Vamos a isso, Filipe? Vamos embora, Norberto. Fantástico. Olha, aqui a questão é o seguinte, é que nós temos visto imensa informação e desinformação também sobre aquilo que se está a passar no mundo enquanto nós estamos nesta fase, nestes mais ou menos 60 dias desde que começou o confinamento aqui em Portugal. E há aqui um ponto que eu acho que é bastante importante nós pegarmos, que é o seguinte, que é antes de lá chegarmos o que é que de facto tem acontecido? Porque quando tantas notícias exclusivamente, ou praticamente exclusivamente, sobre a Covid-19, há temas como este que até ali eram bastante importantes, que estão deixaram o dia a dia. Falamos, por exemplo, muito sobre a China, mas não sobre a China dessa forma. Falamos muito sobre o Irão, agora já não tanto, mas no início era um dos países mais afetados. A Rússia, obviamente, também. Estes são alguns dos países dos quais nós vemos algumas ameaças já aparecer. Mas o que é que se tem passado de facto, Filipe? O que é que nos podes dizer daquilo que está por trás, nos bastidores, aquilo que tipicamente nós não conseguimos ver? Bom, vamos ver, o Covid, por razões óbvias, porque estamos aqui a falar de um paradigma que corre o sério risco de alterar o rumo da história normal ao qual nós estamos habituados. Portanto, funciona aqui como paradigma. Vamos nos definir em um antes e um depois do Covid. Naturalmente está a ocupar toda a agenda mediática internacional, porque de uma forma direta ou indireta, uma grande parte dos acontecimentos em termos internacionais têm a ver com o Covid. Portanto, seja em termos de saúde pública e o impacto dessa saúde pública, seja em termos do resultado do impacto político que esta questão de saúde pública está a ter, nomeadamente numa intervenção maior ou uma intervenção descurada por parte dos governos, dá naturalmente uma reação por parte da população, e depois por outros impactos indiretos, nomeadamente em termos económicos e em termos geopolíticos. Mas já lá vamos, as coisas estão relacionadas. Em parte, tudo isto, o mundo continua a acontecer à parte do Covid. E se nós fizermos uma análise regional, não é? Portanto, por várias zonas do mundo, reparamos que as mesmas dinâmicas pré-Covid, vamos chamar assim, continuam. Claro. Somos, por exemplo, ao caso que nós tínhamos falado há pouco do terrorismo. O terrorismo, naturalmente, o Daesh continua a representar uma ameaça e vê, precisamente, no Daesh uma alavancagem para perpetuar essa mesma ameaça. Basta ver, por exemplo, nas últimas 3 semanas, aliás, os últimos 15 dias de abril, é um exercício interessante para vermos, que corresponde, eu não quero entrar aqui em questões muito, muito técnicas, mas corresponde ao mês do Ramadão, que, por padrão, é um mês altamente violento dentro da Jihad, em que há um apelo para uma maior violência. E dentro do Ramadão nós tivemos, durante esse período, ataques nas Filipinas, ataques nas Maldivas, ataques naturalmente a Moçambique, que é uma área que nos toca diretamente por uma ligação No norte internacional. de Moçambique, não é? No norte de Moçambique, Cabo Delgado, a situação está-se a complexificar. Ataques na Nigéria. Por exemplo, na Alemanha foram, há cerca de 2 semanas, apanhados 2 jihadistas
por sua vez, estariam a projetar um atentado contra infraestruturas norte-americanas na região na Alemanha, não é? que esteja na Alemanha, e depois, ao mesmo tempo, ver também, ainda focando aqui no caso da Daesh, que a ameaça está a crescer na Síria e no Iraque, fruto de várias questões, da retirada norte-americana, de um desapoio por parte dos curdos, o que neste momento, segundo dados que existem, há cerca de 15 a 20 mil membros do Daesh na Síria e no Iraque, mais especificamente na zona do deserto de Badia, e depois cerca de 15 a 20 mil membros da Al-Qaeda, também mais ou menos na mesma região. Ou seja, no caso específico do terrorismo, a situação continua, está a crescer até inclusivamente, e está a ter vantagem do Covid. Porquê? Porque muitas zonas que não são estados muito fortes, há um alocar dos recursos no combate ao Covid, deixando aqui um vazio no âmbito securitário, e eles tomam vantagem. E estão a aproveitar-se desse vazio, não só até desses governos, mas também, obviamente, da liderança mundial, da União Europeia, dos Estados Unidos, naturalmente, da ONU, e vão ocupar esses lugares e vão voltar ao ponto onde eles estavam antes, até há poucos meses, não era? Exatamente. E, portanto, há aqui uma vantagem, uma tomada de oportunidades. Sendo aqui agora de ações, vamos chamar, que nós em geopolítica falamos de atores não estatais, que é o caso do Daesh ou da Al-Qaeda, mas, por exemplo, fazer só assim um desenho muito breve dos acontecimentos desta última semana, para vermos que as coisas continuam. Vamos para a Venezuela. A situação na Venezuela continua tensa. Ainda há cerca de uma semana houve uma suposta tentativa de golpe de Estado, em que um comando de militares, mercenários, supostamente a soldo do Guaidó, que reivindica para si a legitimidade do exercício da presidência da Venezuela, supostamente apoiado este comando pelos Estados Unidos, foi apanhado na costa da Venezuela, não é? E foram mortos. E, portanto, sobre isso, há aqui depois uma responsabilidade de uma suposta insurgência dentro da Venezuela, que por sua vez está a levar uma maior violência do governo de Maduro, e ainda anteontem, num bairro de Caracas, num bairro género favela, tem havido mortes sucessivas por parte do governo de Venezuela. Isso é um exemplo. Passamos, por exemplo, para o outro lado do Atlântico, e vamos para a Líbia. Isto nada a ver com o Covid. Na Líbia está uma tensão muito grande, há uma guerra civil, entre um governo que tem reconhecimento internacional, que é o caso do governo com sede em Trípoli, de Sarraj, e depois há um grupo, neste caso representado por Haftar, Marshal Haftar, que está a tentar controlar uma parte significativa da Líbia e cercou Trípoli. Ora, mais uma vez, aproveitar-se do silêncio a nível internacional, porque toda a gente está a olhar para o que... Isto já acontecia previamente, já estava a acontecer. Okay. Eu não sei se há um aproveitamento ou não. Possivelmente haverá. Isto agora estamos a falar de senso comum. Não tenho dados que digam que há um aproveitamento ou não. São dados de senso comum. E neste momento Trípoli está a ser altamente bombardeada e atacada. Aqui talvez o aproveitamento seja porque o escopo mediático, ou a lupa mediática, não está focada neste momento na Líbia. Mas está a bombardear Trípoli. Aliás, o aeroporto de Trípoli foi bombardeado, e as representações diplomáticas, quer da Turquia, quer da Itália, a artilharia esteve muito próxima dessas representações diplomáticas. Portanto, Haftar continua a cercar Trípoli, a atacar Trípoli e tomar Trípoli, não sei se legítimo ou legitimamente, mas aos olhos do direito internacional, ilegitimamente, porque Sarraj tem o reconhecimento da ONU. O que é que isto implica? Sarraj é apoiado por a Turquia, e para todos os efeitos com apoio da ONU, mas é essencialmente apoiado pela Turquia e pelo Qatar. Haftar é apoiado por os outros Estados árabes, particularmente pelos Emirados Árabes Unidos, indiretamente pela Arábia Saudita, mas pela Rússia e pelo Egito. E, portanto, o que nós temos para além destas duas forças, temos uma espécie de placas tectónicas entre interesses regionais que, dentro deste conflito, ao abrigo deste conflito, se degladiam entre si para controle de uma zona crucial que é a Líbia, particularmente em termos de produção de hidrocarbonetos. Portanto, nós, enquanto estamos a ver, quando nós ligamos a televisão, nós temos uma hora e meia de notícias que praticamente em exclusivo focam no Covid, e é em todos os países, em Portugal obviamente, mas muito na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na China e por aí fora. E estamos distraídos por uma realidade que continua a ocorrer. Estes conflitos continuam, talvez até estejam mais do que antes, porque lá está, porque agora não há tanta atenção e conseguem, não é? Vê, por exemplo, outro conflito, o caso do Iémen. Neste momento, o sul do Iémen está numa situação incontrolável e progressivamente mais violenta. Isto é apenas aqui alguns 3 elementos, ou seja, isto depois joga com a nossa percepção. E aqui vem com a questão inicial que em 2017 falei, que é a questão do medo.
E jogamos aqui com a ideia de percepção. Porquê? Nós temos a ideia, percepcionada por um maior veículo, que neste caso é os média, e todos os veículos que propagam os média, seja internet ou outras formas de audio, ou outras formas, como é o caso audiovisual, o mundo, pensas que o mundo está congelado e suspenso na questão do Covid. Há, de facto, uma suspensão, mas a outra realidade continua a existir e portanto, a geopolítica não parou por causa do Covid. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui a tocar num ponto que eu gostava de referir, que é a questão do medo e a questão da percepção. E porquê é que isto está alterado? Nós aqui, de volta e meia, falamos muito do medo como sendo de uma forma disruptiva e que altera o nosso comportamento, e perigosa, sem dúvida. Mas mais do que o medo, neste momento, o que está a acontecer é uma junção entre medo e angústia. São duas coisas diferentes e que nós normalmente tendemos a associá-las. O medo são duas coisas que naturalmente fazem parte do humano, não é? Mas no medo, dito de uma forma muito simplista, não é? O medo tem uma dimensão objetiva. O medo tem uma dimensão que efetivamente é conhecida. O medo associado ao temor, ao espanto, enfim, ao terror e ao pavor. O medo tem uma dimensão profundamente conhecida. Por sua vez, a angústia não. De uma certa melancolia e de uma certa ideia de uma não percepção do conhecido. Ou seja, o medo é uma reação perante aquilo que é conhecido e objetivo. A angústia tem uma dimensão profundamente subjetiva perante a forma espaçada, dolorosa, diante de um perigo, que tanto é mais terrível quanto menos identificável for. E o que nós temos aqui, neste momento, é uma junção destas duas perspectivas, quer do medo, quer precisamente do medo do desconhecido, neste caso da angústia. O que, naturalmente, as duas juntas estão a alterar a nossa percepção da realidade, e ao alterar a nossa percepção da realidade, pode ser isso aproveitado por outras fórmulas políticas que exploram essa mesma situação. E portanto, nós... Sim, e só dizer que até interessante é, neste momento, o nosso foco, por ser a Covid-19, acaba por ser esse, a nossa fonte de medo, e de repente parece que não há mais, parece que o mundo parou todo. Claro. E se a gente agora for para a rua perguntar às pessoas qual é a sua opinião sobre certos assuntos, provavelmente o terrorismo já deixou de estar lá no top 5 ou top 10 dos seus problemas, e as pessoas olham muito mais para a saúde e para o bem-estar, e o facto de estarem confinados em casa há dois meses, essa coisa toda, e não sei se vocês me conseguem ouvir ou não, mas eu... Agora ok, já voltamos, tivemos aqui uma falha de imagem. Sim, não sei se conseguiste ouvir-me tudo, mas... Não ouvi. Há aqui umas falhas quando o Facebook está sobrecarregado. Diz. Não ouvi os últimos 2 segundos, mas desculpa. Sim. Mas pronto, era só mesmo para dizer que nós deixámos de ter a nossa daily supply de terrorismo e de medo e passamos a ter isso de outra forma. Passamos a ter esse medo, mas proveniente da Covid-19. E nós julgamos, creio eu, a maior parte das pessoas julgarão, que o mundo neste momento está tudo parado. E, de facto, há uma boa parte está parada, mas há uma boa parte que continua. A coisa continua a mover-se. A ideia é que o que nós acabamos aqui por perceber é que as razões para o medo, de certa forma, acabam por ser resultado de um processo de construção social e política. Sendo que essa mesma construção tem como veículo fundamental, por exemplo, o caso dos média, naturalmente. E, portanto, há aqui uma exploração dessa própria questão. E o problema é que, não obstante esta liberdade de acesso à informação, esta liberdade de acesso a conhecimento, há um lado perverso fortíssimo que pode ser claramente aproveitado. Mas eu sublinho, Norberto, é que o medo está permanentemente presente e é uma coisa que é determinada. A angústia não é determinada. E o que nós temos aqui é precisamente perante a impossibilidade de definir concretamente a ameaça, a impossibilidade de definir a possibilidade de mitigação da ameaça no tempo,
nós de repente deixamos de pensar sem expectativa. E o pensar sem expectativa traz-nos essa angústia. Ora, isto, eu não digo que seja inovador na humanidade, porque não é, quer dizer, a questão da angústia é uma coisa altamente tratada por filósofos, quer dizer, tu lês Nietzsche, lês Dostoiévski, lês Kierkegaard, esta questão da angústia é uma coisa definidamente e marcadamente humana. O que aqui é interessante é que há aqui uma exploração, pelo menos desde a última década, ou das últimas décadas, e sobretudo agora que a informação é muito mais fácil, dessa angústia. E progressivamente isto pode alterar o nosso comportamento. E naturalmente poderá haver aqui um aproveitamento de determinadas formas políticas que imediatamente deem uma aparente resposta determinada a essa angústia que é um medo indeterminado. Não é? E portanto aqui vivemos... Olha, isto leva-nos aqui uma questão... Isto leva-nos aqui uma questão que é literalmente o elefante na sala, não é? Aliás, houve aqui uma pessoa, um comentador aqui no nosso post, no nosso vídeo, que já o Francisco Castelo Branco, que está a colocar precisamente a questão que é o que é que isto vai acontecer neste momento à relação entre os Estados Unidos e a China, que já era bastante frágil, periclitante, ou pelo menos era assim no campo da retórica e no campo de algumas sanções económicas, ou pelo menos algumas, não de sanções, mas de imposição de tarifas. O que é que está a acontecer neste momento? Para além de todo o caos, para além daquilo que nós estamos a ver. Deixa-me só, antes de passar a palavra, só dizer assim que é, há de facto um receio com isto, apesar de neste momento parece-me também existe muita desinformação no que diz respeito às acusações mútuas, porque as acusações existem de parte a parte. Os americanos dizem que são, ou alguns americanos, não todos, dizem que o vírus foi criado por um laboratório chinês e foi propositadamente solto. Os chineses dizem que foi ao contrário, que não tem nada a ver com eles. Portanto, há aqui uma guerra de informação, que é o habitual, já estamos habituados a isso, não é? Mas o que é que está subjacente a isto tudo? O que é que está no substrato disto tudo e que fará com que esta relação que já era frágil vá continuar, se vá continuar a fragilizar? Bom, a China aqui, isto está vamos ver, este processo está a acelerar uma transformação que já estava em curso. E essa transformação em curso tem a ver com uma retirada progressiva da influência ocidental no sistema internacional. E há aqui um desequilíbrio. E naturalmente este desequilíbrio tem a ver não só com uma ascensão da própria China e ao mesmo tempo com um ocupar dos lugares vazios deixados por essa outrora influência, por essa outrora ordem, sobretudo uma ordem começada no final da Segunda Guerra Mundial, que entretanto foi deixada vazia e que está a ser progressivamente ocupada. Portanto, temos isto como enquadramento. Por outro lado, temos uma permanente guerra fria tecnológica, começamos por aí, uma guerra fria tecnológica entre a China e os Estados Unidos. Primeiro, e sublinho aqui a Guerra Fria Tecnológica, porque muito antes disso há uma permanente cooperação em termos económicos, quer a Europa, a China, e quer sobretudo os Estados Unidos e China. Portanto, essa questão económica vai se manter. Mas esta questão tecnológica é uma questão que ao mesmo tempo tem a ver com um processo de domínio de soberania do sistema internacional. Porquê? O controlo do 5G, o controlo de Internet of Things, o controlo inteligência artificial, enfim, podemos ir por aí. E ao abrigo, isto é que é interessante, estamos agora a ver da perspectiva dos Estados Unidos, ao abrigo desta posição chinesa e da aparente, sublinho, e da aparente responsabilização chinesa, intencional ou não intencional, do Covid, há uma definição aqui de inimizade facilmente utilizada em termos retóricos por parte dos Estados Unidos e que naturalmente vão explorar isto para tomar alguma posição mais defensiva relativamente à situação tecnológica, ganhando aqui algum poder e alguma legitimidade para medidas que outrora eram contestadas contra a China. Portanto, dimensão tecnológica. Por outro lado, no meio disto tudo, e agora antes do Covid, a China, como te disse, está aqui a ocupar e a alterar o sistema internacional. Rivalizando em poder, naturalmente, aqui com os Estados Unidos. E posso dar um exemplo. O caso do Ártico. O caso do Ártico é um exemplo que não é muito referido. O caso do Ártico, as alterações climáticas, que nada têm a ver com a pandemia, as alterações climáticas estão a permitir novas rotas de circulação comercial, diminuindo espaço e tempo. Exatamente, permitindo poupar imenso tempo e, nomeadamente, a Rússia chegar a mercados que até agora lhes estavam vedados, não era? Rússia e China. Não é? Rússia e China, porque a maior parte das infraestruturas russas estão a ser definidas, estão a ser reabilitadas pela China. E aqui leva-nos só aqui um pequeno ponto, que é a continuação da grande estratégia chinesa One Belt, One Road, portanto, a famosa nova Rota da Seda, que está a desenvolver infraestruturas
em vários pontos do mundo que permitam uma rota permanente de fornecimento de matéria-prima à China, que lhe ajuda a manter uma classe média em permanente expansão. E, portanto, a China vai atuando nessa perspectiva, numa lógica daquilo que em geopolítica se chama soft power, isto é, intervenção progressiva, não necessariamente militarizada e muito menos letal, mas comprometendo política, financeira e economicamente os Estados onde intervém. E, portanto, para ter aqui uma espécie de alavancagem e de apoio político e, naturalmente, depois possibilidade para ter as suas próprias infraestruturas. E ao longo, e se vemos um mapa, e se procura-se na internet, vemos com facilidade o grande estratégia, o grande objetivo, que é controlar várias zonas de circulação em termos de... Zonas estratégicas a nível mundial. Exatamente, e em termos terrestres. Voltando à questão do Ártico. Ora, o Ártico não só permite as rotas comerciais, mas permite essencialmente rotas também militares. E, portanto, nós vamos ter pela primeira vez aqui a China a chegar a zonas, por exemplo, que pode utilizar submarinos nucleares, as zonas do norte do Atlântico Norte, que por sua vez são zonas por inerência naturalmente sempre norte-americanas, ocidentais, europeias. E, portanto, temos aqui uma alteração da esfera, da capacidade chinesa de projeção de forças em zonas que eram permanentemente norte-americanas e europeias e zonas e bases NATO. O famoso Point Duke, que é a zona Grã-Bretanha, Islândia, Grã-Bretanha, Islândia e Groenlândia, portanto essa zona aí. Ao mesmo tempo, isto agora cozendo com a questão tecnológica, o controle, por exemplo, do Ártico e o degelo do Ártico, ou melhor, o degelo do Ártico está a explotar controle, não é só pelas rotas, é também por acesso a hidrocarbonetos, significativo, e essencialmente o controle das chamadas terras raras, que são minerais cruciais, cujo principal exportador é a China, mas que são minerais cruciais para o desenvolvimento do 5G e desenvolvimento da Internet of Things e da inteligência artificial. E, portanto, temos aqui uma junção muito interessante de, no plano tecnológico, entrar numa dimensão puramente física e geopolítica. Ora bem... Filipe, falar mais uma coisa. Nós temos aqui dois extremos, não é? Temos aqui dois extremos, o mundo ocidental por um lado, que nós achamos que não é extremo, mas no fundo também é, não é? Nós vimos até agora na administração Trump, que claramente levou ao extremo muitos assuntos. Por outro lado, temos um extremo que nós não conhecemos tão bem, o extremo chinês, não deixa de ser extremo, não é? No mínimo dos mínimos por causa do seu regime comunista, que não é uma coisa que propriamente que agrada à maior parte do Ocidente. E há aqui uma pergunta engraçada, que há aqui uma pessoa que juro que está a adivinhar as perguntas que eu vou colocar a seguir. Francisco Castelo Branco, novamente, que coloca uma nova questão, que é de que lado é que a União Europeia se deve colocar? Ou será que haverá, acrescento eu, um terceiro eixo? Será que temos aqui só dois eixos, até unidimensional? Será que nós devemos, a União Europeia, ter ali um espaço, será que temos algum espaço de manobra para nós próprios criarmos ali um eixo de influência nosso, ou isso é uma utopia total? Eu acho que nós nem temos necessidade de criar uma esfera de influência nossa à parte da chinesa e, sobretudo, entre aspas, contraposição àquilo que nos define, que é o eixo transatlântico, não é? E, portanto, a ligação permanente aos norte-americanos e aos Estados Unidos. E, portanto, perante dúvidas, eu acho que não há qualquer tipo de dúvida entre uma articulação chinesa ou uma articulação norte-americana, porque, para todos os efeitos, há aqui uma definição concreta em termos ideológico-políticos, em termos filosóficos, não é? E em termos sociais, não é? Mas há uma relação permanente em termos, quer dizer, o mundo é plano, e, portanto, hoje a interseção entre as economias são dependências mútuas. O papel da Europa nisto, naturalmente, a Europa não pode balançar para aquilo que não é. E, portanto, isto agora passando para outro plano, esta ascensão da China pode pôr em causa uma perspectiva que nós sempre tivemos de que o liberalismo, aqui num sentido puramente clássico, característico das democracias liberais e dos Estados de Direito, é, como garante de maior liberdade individual, a maior possibilidade de criar riqueza. E, portanto, nós estamos neste momento neste ponto de definição e a Europa sobre isto não pode cair ou contrabalançar para o lado que é contra o seu próprio ADN. Portanto, eu penso que a resposta é um bocado dada por aí. Mas isto leva-nos a um ponto interessante, que é tentar perceber que, de facto, esta suspensão que nós estamos a viver aqui, esta pandemia, está a pôr em causa a hiperglobalização da forma como nós hoje a conhecemos. Eu acho que isto é meramente opinativo. Nós atingimos um ponto máximo da nossa globalização, não é? O nosso sistema económico
assente uma projeção global, em longas cadeias de suprimentos, quer dizer, está-se a transformar em sistemas altamente interconectados. Esta situação pode ser posta em causa neste momento. Ou está a ser alterada, não é? Aquela ideia de um modo de vida impulsionado pela procura constante de riqueza. Quer dizer, essa ideia tremeu um bocado e está parada. Portanto, hoje temos um mundo, se calhar, podemos ter um mundo, se calhar, mais fragmentado, que é o mundo que poderá sair daqui, eventualmente, se calhar, até mais resiliente. Eu não quero aqui falar de economias de pequena escala, não é? Porque o mundo está demasiadamente denso para pensar sequer em economias de pequena escala. Mas talvez aqui um mundo eventualmente mais fragmentado. Porque, no fundo, isto veio expor um bocado, esta questão, veio expor um bocado as fraquezas que já tinham sido apontadas na crise de 2008 deste sistema económico. E, portanto, está a apontar estas fraquezas. E, perante essas mesmas fraquezas, quem as está a explorar é claramente a China. E, naturalmente, por arrasto outro tipo de regimes políticos, como é o caso, por exemplo, do russo, que naturalmente está a surgir aqui como uma espécie de... um bocado em reboque. No caso da China é até um bocadinho irónico, porque, no fundo, a China também chegou onde está, precisamente por causa deste liberalismo económico. Exatamente. Está a utilizar toda a riqueza que obteve e a influência que obteve, e não é só agora, isto já é uma coisa, já é um processo que começou há bastante tempo, nomeadamente os grandes investimentos em África, por exemplo, em toda a costa africana, por exemplo, para conseguir recuperar, não é recuperar, aliás, para conseguir ganhar muito mais influência e acabar por pôr em causa esse próprio modelo que a levou até um ponto de riqueza elevado, não é? Pois, é aquela velha questão do país dos sistemas, mas a China nunca há de ser a China, quer dizer, a China nunca há de deixar de ser o Partido Comunista Chinês, nunca há de ser centralizada. A Huawei é o Partido Comunista Chinês, portanto, é centralizado, não estamos a falar ao mesmo nível da Cisco ou da Apple, não é? Mas ainda voltando à questão da globalização e do sistema liberal. O sistema liberal, de certo, assume-se sacrificando, de uma certa forma, alguma coesão social e, ao mesmo tempo, alguma legitimidade política por parte dos Estados. E aqui o que nós estamos a ter é um apontar dessa falha de coesão social e, ao mesmo tempo, uma eventual necessidade de um regresso ao Estado. E aqui vivemos numa certa dose de perversidade. E estamos num equilíbrio muito complicado, que é perceber Estado até... Até onde? Até que ponto? E a China, perante essa mesma situação, vem dar o exemplo. Não, o Estado pode ser tudo porque se continua na mesma. E, portanto, estamos aqui numa espécie de um ponto de equilíbrio. Eu não quero ser tão drástico, mas um ponto de equilíbrio quase existencial em termos ideológico-políticos do Ocidente. E, portanto, temos que nos colocar. E a resposta, a Europa, naturalmente, está num lado. E, portanto, não pode sequer balançar para o outro. Mas, ao mesmo tempo, coloca-se a questão, não é? Saber o que é que vai substituir esta ideia do aumento do padrão de vida material como um fundamento. E, portanto, tudo aquilo que definiu as sociedades liberais e as sociedades capitalistas e tudo, é a ideia do aumento do padrão de vida material, ou melhor, o aumento da vida material, a melhoria da vida material, como sendo um padrão. E, de repente, isso pode ser posto em causa. Portanto, por onde é que nós vamos? E eu acho que aqui, à semelhança de 1789, à semelhança de 1917, à semelhança dos anos 20, 30, eu acho que há aqui ou seja, o rio da história, eu estou a citar um artigo que saiu esta semana no Economist, de uma professora da Margaret Macmillan, foi a minha professora, e ela falava, ela estuda, ela dizia, o rio da história pode alterar, e portanto eu acho que nós estamos aqui numa alteração do rio da história. Sim, o rio da história lá está, uma daquelas coisas que está constantemente em alteração, nós olhando para trás, todas as grandes alterações e algumas que acabaram por não acontecer, por exemplo, em 2008 não houve assim uma tão grande alteração, porque lá está, não houve ali uma oportunidade de alteração do sistema económico que não foi levada a cabo, mas lá está, mais uma vez por causa do medo, não é? O que é que nós vamos substituir isto porquê? Quando não há uma definição clara de qual é o consensual daquilo que deve ser o novo. Por onde é que vamos? E, portanto, esta angústia, que é aquilo que nos define, que nos está a marcar muito, quer dizer, angústia sempre houve, mas esta perspectiva, ou esta percepção de angústia, está-nos a marcar todos globalmente. Isto é novo. Isto parece-me a mim que é inovador. E, naturalmente, está a acolher os nossos movimentos. E, portanto, nós... temos que repensar, ou estamos a tentar, ou vamos repensar a nossa postura. E não vou entrar aqui numa ideia de era do aquário e de repente isto vai ser tudo diferente. Não. Acho que isto vai ser a business as usual,
mas vamos De uma forma repensar. diferente. E Claro. progressivamente, sobretudo, repensar aqui o papel do Estado. E, ao mesmo tempo, isto nós com o Estado e o Estado com o sistema internacional, possivelmente vai talvez se conter e proteger-se um bocado também do mercado mundial. Portanto, ou seja, a hiperglobalização, pelo menos eu defendo esta teoria, até me prova o contrário, não é? Portanto, a hiperglobalização atingiu o pico. Uhum. E, portanto, a partir daqui, possivelmente as coisas alterarão, nomeadamente também a proteção por parte, por exemplo, do caso de atores como o caso da China. Claro. Aqui outro ponto que eu gostava de levantar e passar os próximos minutos nisso, antes de nós fecharmos, que tem muito a ver com uma grande preocupação que eu tenho e muita gente tem, não sei se provavelmente também poderá ser partilhada por ti, mas diz-me por favor a tua opinião, que é um levar cada vez mais um aumento a nível global, ou pelo menos mais em sociedades que nós achávamos mais liberais, de sistemas de partidos populistas, de ideologias que vão muito levar a ou que chegam a parecer que estamos a levar-nos para um sistema de outra vez que levou à Segunda Guerra Mundial, em que nós vemos países que estão a ser levados para sistemas mais conservadores, como por exemplo a Hungria, com o Orbán, ou a Turquia, que já estão lá há alguns anos, não é uma coisa nova, não é? E o mais engraçado é que todos eles têm mecânicas muito diferentes para lá chegar. Nós vemos, por exemplo, na Hungria, há uma mecânica para lá chegar, não é a mesma que aconteceu, ou ia acontecer na França com a Le Pen, ou com o Bolsonaro no Brasil, ou algo assim. Eu estou a dizer estes nomes todos assim de uma forma corajosa, não sei até que ponto é que isto vai fazer tudo sentido ou não neste grande saco, mas aquilo que vemos com alguma preocupação era, até há uns... Quando é que foi? Em 91, Fukuyama escreveu um livro que era O Fim da História, o Último Homem, o último homem, fim da história, e agora nós vimos que não é nada disto, que afinal havia de facto uma flecha, uma seta numa direção da democracia liberal, e agora, apesar de muitos países ainda estarem nessa direção, cada vez mais também se vê uma contratendência. Como é que tu vês isto agora que existe também todo este proteccionismo necessário por causa da Covid, por causa há esta preocupação agora das pessoas se refugiarem mais e de voltarem mais também a ficarem sociedades mais fechadas. Tu vês alguma relação nisto, alguma influência numa coisa que possa ter na outra? Sim, há clara influência. Aliás, estava a referir-se há bocado. Vamos lá ver, o Fukuyama foi, a tese do Fukuyama foi logo imediatamente posta em causa na segunda metade dos anos 90, não é? E depois, 2001 de setembro, foi à vida. Portanto, aquela ideia hegeliana e do Koyev, não é? Da história, portanto, a história evolutiva chegou-se a um pico. Isso é muito... Foi um bocado de vaneio ali do final do início dos anos 90, com a queda do muro de Berlim, não é? Expectante, aquela ideia expectante. Claro. Agora, vamos ver, comparaste isto aos anos 20, 30. O Mark Twain tem uma frase muito gira que é: a história não se repete, mas a história rima. Não é? E, portanto, há aqui um rimar de uma determinada realidade. Ora bem, isto é um bocado do que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é possível dizer isso. E, portanto, há aqui um processo de inter-relação. Por um lado, há uma falência por parte, no caso da Europa e do Ocidente, há uma falência por parte das estruturas de poder. E começamos nessa falência por parte das estruturas de poder, iniciada ou apontada logo quando temos a crise de 2008, não é? E que, portanto, há aqui este sistema colapsou, de certa forma. A ideia de que os Estados e de que este tipo de regime eventualmente poderia ajudar a cumprir as expectativas nas quais, particularmente o europeu, foi criado, de repente isso bloqueia. Portanto, há uma crise de expectativa, há a tal angústia, naturalmente. Portanto, temos, por um lado, essa crise de expectativa que falha e que depois se perpetua até agora. Portanto, isto é o resultado dos movimentos sociais de 2008, 2009, 2010. Não é? E isso, ao mesmo tempo, leva a que haja uma espécie de crise de legitimidade política desse permanente centrão que, na minha opinião, a bom tempo e de boa forma e com a devida sensatez conseguiu conduzir os destinos deste sonho que é a União Europeia, quer ao nível da democracia cristã, quer ao nível dos partidos socialistas, da social-democracia, mas há ali um estagnar. E há um desligar progressivo e uma perda de legitimidade desse exercício de poder e, sobretudo, num aplacar dessas mesmas expectativas da população, apontado, neste caso, em 2008. Ao mesmo tempo, há uma perda também da coesão social. E, portanto, o que nós temos é perda de coesão social, não cumprimento de expectativa e, ao mesmo tempo, uma falência dessas próprias estruturas na resolução desses problemas. Em paralelo,
Temos dinâmicas e movimentos sociais que, utilizando as várias alterações sociológicas da relação sociológica, a sociedade em rede, etc., exploram narrativas fragmentadas que facilmente, numa linguagem simples, não é? Que facilmente apontam a falência e exploram a falência destas próprias dinâmicas que sempre marcaram a Europa. Ora, no não cumprimento de expectativa, precisamente, eles vão ganhando poder como sendo uma espécie de nova fórmula que lhes garante essa possibilidade. E é o que nós temos. E, portanto, temos neste caso esse fechar e o pôr em causa esse próprio sistema. Portanto, ou seja, isto lembra-nos sempre que a democracia e este tipo de sistemas têm que ser permanentemente debatidos, transformados e estar sempre em renovação, não é? Porque não são dados adquiridos, não é? E o facto, desde logo, na coesão social, tomarmos isto como sendo um dado adquirido, abriu brecha, por exemplo, a esse tipo de movimentos que podem pôr em causa, explorando as tais fragmentações sociais, as polarizações sociais, etc. Resumindo, falência por um lado, não capacidade de adaptação, por outro, exploração dessas mesmas falências. Portanto, não há aqui o ovo ou a galinha, são dois fatores em simultâneo. No meio disto, há dimensões de âmbito sociológico que favorecem isso e há alterações de âmbito geopolítico que naturalmente também favorecem isso. Claramente, isso há imensos fatores, e como eu tinha dito há pouco, pelo menos na minha visão, claramente não tão aprofundada como a tua, aquilo que se vê é que existem várias dinâmicas a acontecer, cada país terá a sua dinâmica e depois elas obviamente também interagem entre si, nenhum país está isolado, e depois há um transbordar também. Nós vimos o caso de Steve Bannon a vir dos Estados Unidos para apoiar uma série de movimentos radicais na Europa, e vemos também coisas a acontecer de norte a sul, de este a oeste da Europa. Temos aqui, vemos aqui ao lado também a Espanha, nós próprios em Portugal, isto começa a acontecer, e isto é algo que é preocupante, porque nós, no fundo, se nós vivemos numa sociedade que nós queremos que seja livre, e que nós consigamos, de facto, cumprir a nossa liberdade e a nossa felicidade, que é o grande desígnio de muitas pessoas, de facto parece um anátema, não é? Porque no fundo acabamos por estar a ir contra uma maré que nós jogávamos que estava mais garantida, mas lá está, para o bem e para o mal, apesar de, como tu disseste bem, Franco Oyama nunca teve razão, mas pronto, calhou ali viver um momento em que pareceu que sim. Ou seja, há depois o expectante que leva a isso, não é? Associado depois, quando eu falo aqui fatores geopolíticos que depois são explorados, como é o caso dos fluxos migratórios, como é o caso do terrorismo, no caso europeu, no caso do terrorismo, por exemplo, fatores sociológicos como o impacto dos social media e o impacto das redes sociais, são coisas diferentes, social media e redes sociais, tudo isto criou aqui perturbações que, por sua vez, estes dois fatores, explorados mutuamente, a dimensão sociológica e a dimensão geopolítica, criam uma nova realidade, criam uma diferente perspectiva de realidade, uma nova perspectiva de realidade. E aí temos então o caso das fake news, etc. E o melhor exemplo disto é o caso do Cambridge Analytica, que criando uma nova percepção de realidade, conseguiu, através da chamada engenharia social, alterar a percepção e, vivendo nós numa democracia, alterar essa própria democracia. Portanto, há aqui, ao mesmo tempo, aqui uma espécie de progressiva subversão de subversão dos pilares fundamentais que caracterizam as sociedades democráticas europeias. E, portanto, agora temos é que pensar a quem é que isso interessa. Não é? Mas aqui depois entraríamos aqui por teorias de conspiração. Não temos mais horas para isso, infelizmente. Muito obrigado. Eu queria colocar-te mais uma ou duas questões mais rápidas. Uma delas era o seguinte: olhando para trás, há cerca de 3 anos, quando tu foste orador, foi engraçado, porque a visão que eu tinha de ti, eras uma pessoa na televisão e por fora que já tinhas uma dimensão muito forte, intelectualmente definida, com essa presença que tu tens frequente na RTP e por aí fora, e já era bastante interessante. E quando eu te ouvi no palco, eu vi uma pessoa diferente, engraçado, não é melhor nem pior, atenção, eu estava a dizer, diferente, com uma dimensão mais humana e mais, não é mais humana do que antes era desumana, mais humana no sentido que está mais próximo do nosso dia-a-dia. A ideia que eu tenho muitas vezes, eu acho que muitas pessoas têm, que a geopolítica é uma coisa longínqua, inatingível e para a qual nós não podemos tocar. E tu trouxeste, através da relação do terrorismo com o medo, e o medo é nosso, o medo não é só da sociedade, é nosso, individual, trouxeste isto para uma dimensão mesmo ali à frente dos nossos olhos, lá está, como a verdade da consequência. E é mesmo só uma reflexão que eu queria fazer, não queria sair sem fazer, que é, isto traz para uma dimensão próxima de nós a capacidade também de mudar alguma coisa.
ou seja, já não é aquilo dos poderes, grandes poderes, aquelas teorias da conspiração de nova ordem mundial e estas coisas todas, mas não, Pois. são coisas que nós podemos influenciar. E agora, daqui em diante, esta esfera de influência nossa, pessoal, altera de alguma forma, ou é apenas um mito criado por mim na minha rápida análise sobre as tuas palavras? Não, Norberto, nós podemos ter uma coisa que é extremamente efetiva, que é o ativista de sofá. E uma vez, que o ativista de sofá, embora este termo seja utilizado de uma perspectiva Pejorativo, não é? mas não, eu acho que não. Eu acho que o ativista de sofá é simples. Sendo que uma parte significativa dessa realidade percepcionada passa por este veículo que nós estamos aqui a utilizar, basta saber utilizá-lo, por exemplo. Basta consultar notícias através de órgãos informativos e não scrolling a social media ou redes sociais. Isto é uma forma, isto é um processo, já é um princípio. E, portanto, está um bocado na nossa mão esta formação ou deformação das mentalidades. E, ao mesmo tempo, ensinar quem nos rodeia de como é que essa realidade se passa. Portanto, isto é um pequeno exemplo. Portanto, este ativismo de sofá não é assim tão mau quanto isso. E, portanto, todos nós no sofá podemos perfeitamente fazê-lo. É uma ferramenta, não é? É como eu costumo dar o exemplo da faca, pode ser muito boa, mas também pode matar, não é? Vamos lá ver, é uma ferramenta, mas quer dizer, outrora já havia as discussões nos cafés ou nas ágoras, não é? Mas aqui com poder efetivo. Aqui com poder efetivo de denunciar. E, portanto, aqui é uma forma, por exemplo, de atuação. Portanto, a geopolítica não é uma coisa distante, decidida por um conjunto de políticos, mas é também naturalmente feita por nós. E é feita por nós que vivemos em democracia e que, por exemplo, podemos definir, podemos escolher, podemos perceber e podemos escolher naturalmente. Ou seja, é um exercício de cidadania esta questão da geopolítica. Agora, para a dimensão geopolítica é preciso informação. E essa informação tem que ser informação e não desinformação. Tal e qual, tal e qual. Aliás, há um ponto extra além disso que é, a certo nível, o nível de informação quase que já não importa, porque se nós formos a ver, quando alguns movimentos políticos estão tão extremistas que entram no regime quase de culto, as pessoas podem ser inundadas com toda a informação do mundo e mesmo assim não mudam de opinião, não é? E isso é um grande perigo, porque o acesso à informação é fácil. O acesso à informação verdadeira continua a ser fácil. O problema muitas vezes é quando há pessoas que já levam todos os seus preconceitos, os bons e os maus, para uma mesa de discussão e depois não querem ouvir nova informação, não querem atualizar, não querem rever a sua posição, porque preferem fincar-se na posição que tinham originalmente, não é? A contraposição àquela coisa que nós falamos tanto, sobretudo depois do Trump, que é a pós-verdade, não é? Que é um exercício de construção, é uma verdade construída, não é? Até há uma sustentação filosófica do que é verdade, mas a verdade é apenas uma construção feita por nós, essa realidade. Esta ideia da pós-verdade é perfeitamente combatida com o chamado fact-checking. E, portanto, se nós, perante essa pós-verdade, fomos permanentemente à análise de factos e aqui sim dar um poder efetivo aos órgãos mediáticos, são eles que fazem esse fact-checking, há uma possibilidade aqui de contrabalançar essa questão. Quanto à questão dos cultos, bom, isso aí estamos aqui a falar a um outro nível de intervenção, como aqui estamos a falar. Sim, mas é isso que vemos, não é? Nós, quando vemos pessoas armadas nos locais de poder civil nos Estados Unidos, ou quando vemos situações extremas em que as pessoas de facto não mudam a sua opinião, independentemente de quais serão da informação que aparece, e isto pode ser aplicado ao Covid, pode ser aplicado aos direitos e liberdades e garantias, pode ser aplicado a quase tudo. As pessoas não mudam de opinião, estão entrincheiradas num lado do espectro político e depois não querem repensar aquelas coisas que sempre pensaram, não, é isto, fecharam-se naqueles valores e ficam ali, não é? E isso é um grande perigo, porque tu podes dar a informação que quiseres, mas depois podemos fazer as Wikipedias se quisermos, os fact-checking se quisermos, e mesmo assim não vai ser muito fácil mudar as opiniões destas pessoas, não é? A mudança é uma coisa difícil, ninguém gosta de mudar, não é? Se está ali bem, portanto não vai, a mudança é sempre um processo difícil. Isso, vamos lá ver, isso depende muito das pessoas, não neste caso dos meios, não é? E, portanto, aqui a alteração da opinião das pessoas é uma coisa que também faz parte da própria democracia e obriga necessariamente a um debate, a uma intervenção, a uma troca de ideias permanente, não é? Mas isso, estamos aqui a falar naquilo que se chama uma espécie de razão dialogante, não é? Aqui, ou razão comunicacional. Portanto, é fundamental a comunicação, fundamental o diálogo e o debate para chegar, de facto, aqui a um fim, não é? Eu acho que estamos aqui frisados.
Norberto, eu Não sei deixei. se consegues ouvir. Eu não estou a Sim, ouvir durante 5 diz segundos. lá. Houve aqui uns momentos que eu continuo a ouvir-te, só não estava a ver-te. Isto, infelizmente, o Facebook está mesmo sobrecarregado. A culpa, pelo menos, é do Facebook. Olha, vamos terminar. Eu só queria, da tua parte, uma frase final. Qual a tua principal preocupação neste momento, a tua principal ideia que gostavas de deixar aos nossos ouvintes? É precisamente esta, quer dizer, perceber à partida que a geopolítica não é uma coisa fora da dinâmica pessoal e da dinâmica individual. E que, Uhum. portanto, nós já estamos imersos, e hoje talvez mais imersos do que nunca, não é? E que, portanto, nesta sociedade em rede, que de facto é aqui uma espécie de clichê, nesta sociedade em rede estamos perfeitamente inseridos e, como tal, a questão do ativismo de sofá é uma ideia que não é assim tão pejorativa quanto isso. E depois, moverem-se sempre pelo espanto, não é? E Muito bem, é e mesmo isso. perceber que o espanto é motor de compreensão, não é? E se nós não tivermos espanto, não conseguimos avançar para o outro ponto, que é a compreensão e a curiosidade. E, portanto, temos o espanto, ou bom ou mau, mas temos sempre o espanto, e o Uhum. espanto nos levará naturalmente à compreensão. E, naturalmente, um mundo com maior compreensão será um mundo, pelo menos, mais fluido. E com essa nota, obrigado, Filipe. Muito bom mesmo. Eu ia só colocar mais uma questão muito rápida, que é onde é que nós podemos saber mais? Eu sei, mas onde é que os nossos espectadores podem saber mais sobre ti? Antes de mais, podem obviamente ir ao YouTube, procurar Filipe Pate Duarte, Export e ver a talk do Filipe. Acreditem que vale mesmo a pena. Já agora, Filipe, eu não sei, eu não te disse isto, mas há coisa de um mês, mais ou menos, finalmente, fiz a transcrição da talk A transcrição. portanto, neste momento uma pessoa surda-muda, por exemplo, pode ir ver a tua talk e percebê-la, que é Ótimo, ótimo. legal, então, ótimo, sim, E senhora. ainda percebê-la para ser traduzida, que isso é outra questão, não é? Boa, 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 boa. Onde é que me podem ver? Bom, eu não tenho uma página, não tenho nada, tenho alguns trabalhos publicados, tenho 3 livros, tenho artigos a procurar na internet. Podem ver na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Pode se na, inscrever. na RTP, como analista de segurança internacional, e pronto. Agora, congelaste outra vez. Deixei-te ouvir agora, Filipe. Está. Ok, pronto. Na RTP como analista de segurança internacional e também como consultor para uma empresa no âmbito de análise de risco geopolítico. Portanto, o meu trabalho Muito bem. é procurarem-no, não é? Aparece na segunda ou terceira página do Google, não é? A velha questão, se quer esconder um morto, põe-no na segunda página do Google. E ninguém vai lá. Vai lá. É uma questão de procurar. Filipe, muito obrigado novamente. Com todo o Meus gosto. caros, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado por a ti, Filipe, obrigado a todos por terem estado aí a ver e espero que também consigam ver isto depois indiferido, depois deste vídeo já ter sido feito, porque ele agora vai ficar no Facebook, qualquer pessoa pode continuar a vê-lo, desde o início ao fim, e deixo-vos a mensagem para que voltem cá às 9 da noite da próxima segunda-feira. Vamos ter connosco o Carlos Mauro. O Carlos Mauro foi nosso orador em 2016, quando o tema era da Main Thing. Aliás, não era da Main Thing. Agora esqueci-me, deu-me uma branca, porque era Enigma, exatamente. Foi em 2015. E em 2016 ele veio falar sobre economia comportamental, que ainda era uma grande novidade para a maior parte das pessoas. Desde então, ele mudou completamente a sua vida profissional e lançou uma empresa aliás, a primeira consultoria portuguesa de economia comportamental. E já com trabalhos bastante interessantes. Meus caros, muito obrigado a todos. Até para a semana que vem. Um abraço. Obrigado. Posso então